Eu sou Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje vou falar sobre prevenção de pandemias. Esse estudo foi feito com uma equipe de pesquisadores multidisciplinar, tem ecólogos, médicos, economistas, e o objetivo era calcular o custo para a prevenção de pandemias, o custo econômico mesmo, para a prevenção de pandemias, a partir de ações ambientais. A gente focou em 3 ações principais: o controle do desmatamento, o controle do tráfico de animais silvestres e também um melhor sistema de biossegurança na produção de carne animal. Esse estudo, ele, na verdade, é uma sequência de um estudo anterior que a gente já tinha feito, no qual a gente tinha calculado o custo, então, para a prevenção de pandemias. A gente chegou a um custo anual, em escala global, de 22 bilhões de dólares por ano, que parece muito dinheiro, mas, na verdade, é muito pouco quando a gente fala da economia global. E, por exemplo, os Estados Unidos gastam mais de 700 bilhões por ano só no setor militar. A gente está falando desse custo de 22 bilhões, e a novidade do nosso estudo é que a gente compara esse valor para a prevenção de pandemias a partir de ações ambientais com o custo das pandemias todo ano. Então, a gente agora viu, né, está vivendo a Covid-19, uma pandemia com um custo elevadíssimo, mas, na verdade, existem várias outras pandemias que vêm ocorrendo. Então, a gente calculou o custo anual dessas pandemias. Então, desde 1918, inclui HIV, inclui, claro, a Covid-19, inclui influenza e tantas outras. E a gente calculou o valor que a gente gasta por ano com isso, tanto em termos de perdas de vidas humanas, como perda de atividades econômicas. E quando a gente compara o preço, o valor econômico da prevenção de pandemia com o custo associado a essas pandemias, a gente revela que na verdade, é um valor ínfimo, 1/20, né? Então, para prevenir pandemia, a gente gasta 1/20 todo ano, ou a gente gastaria 1/20 todo ano, do que a gente gasta todo ano com as epidemias que surgiram desde 1918. Então, essas pandemias que surgiram desde 1918 estão fortemente associadas com problemas ambientais. Um problema ambiental muito importante, sem dúvida, sobretudo no contexto das regiões tropicais, no contexto brasileiro, é o desmatamento das florestas tropicais. O que a gente observa com a Covid-19, primeiro, é que a comunidade científica já vinha alertando há muito tempo para a possibilidade de uma pandemia como a Covid-19. Desde a década de 50, a frequência, a intensidade dessas pandemias tem aumentado muito. E o que a gente observa é que, finalmente, os tomadores de decisão se deram conta de que isso é uma realidade que precisa ser enfrentada, mas, infelizmente, está havendo um foco excessivo na preparação para a próxima pandemia, ou seja, de modo que a gente consiga identificar o vírus o mais rápido possível, desenvolver vacinas, conter a expansão desse vírus. O problema é que se nega completamente a possibilidade de prevenir pandemias. E prevenir pandemias é possível. O nosso estudo, inclusive, mostra que é muito mais barato do que lidar com as pandemias, uma vez que elas já emergiram. E a gente sugere 3 vias principais. Uma delas é o controle do desmatamento, sobretudo nas florestas tropicais. O segundo é o controle da comercialização de animais silvestres. E o terceiro é maior biossegurança na criação animal, sobretudo aquelas criações intensivas de porcos ou de aves, por exemplo, de frango, por exemplo. Uma outra questão importante também é fazer um mapeamento dos vírus e dos seus hospedeiros, sobretudo em florestas tropicais. Isso ajuda na prevenção, porque a gente identifica quais são as áreas de maior risco, ou seja, áreas onde tem maior número de vírus com potencial de passar de animais para o homem e também com potencial, né, de se tornarem pandêmicos.
Qual seria o papel do Brasil na prevenção de pandemias? O Brasil ele pode ser considerado um hotspot para o surgimento de novas doenças infecciosas virais, porque nós temos uma biodiversidade enorme e nós sabemos que a vasta maioria das pandemias tiveram origem zoonótica, ou seja, são originadas de animais, muitas vezes animais silvestres. E o que aumenta muito a chance da emergência de uma nova doença é o contato de pessoas com esses animais silvestres. O que a gente observa é uma relação muito forte entre o desmatamento e a emergência de novas doenças. Isso já aconteceu em diversos lugares do mundo, está muito bem registrado na literatura científica. É o caso do ebola na África, é o caso do Nipah na Ásia. Na Amazônia brasileira, a gente vê emergência e reemergência de malária associada com a frente de desmatamento, também é muito bem estabelecida, é conhecida como malária de fronteira, inclusive. Então, o papel do Brasil na prevenção de pandemias, sem dúvida, está no controle do desmatamento. Inclusive, a gente usou o caso brasileiro de controle do desmatamento entre 2005 e 2012 como o nosso modelo para calcular quanto é que custaria para prevenir a emergência de novas pandemias a partir do controle do desmatamento. Porque o Brasil sabe controlar o desmatamento, a gente mostrou que a gente é capaz. Nesse período, a gente conseguiu controlar o desmatamento e reduzi-lo em 70%, e, ao mesmo tempo, o PIB dos estados da Amazônia aumentou em 140%. Ou seja, não existe uma contradição entre desenvolvimento econômico e o controle do desmatamento na Amazônia. E, além disso, o controle do desmatamento também é um mecanismo excelente para reduzir a possibilidade da emergência de doenças infecciosas no Brasil, além também de ajudar com a nossa questão das emissões de carbono, reduzindo as emissões de carbono, conservando a nossa rica biodiversidade. Então, a preservação de florestas, sem dúvida, é o principal papel que o Brasil tem na prevenção de pandemias no futuro. O nosso estudo mostra não somente o quanto custaria para a gente prevenir essas pandemias, o quanto a gente gasta todo ano com doenças infecciosas originadas, né, em animais, na maioria silvestres, mas também quantas vidas a gente poderia salvar se a gente implementasse um programa de prevenção. Então, são 1,6 milhões de vidas poderiam ser salvas todos os anos se a gente implementasse um programa de prevenção de pandemias focado nessas 3 principais áreas, no controle do desmatamento, no controle do comércio de animais silvestres e numa melhor biossegurança na criação dos animais que a gente usa para consumo humano.